Olá, meninos e meninas, estamos no ar online para mais um episódio do podcast de Massali e eu sou ele, Rim. Massali, seu host, apresentador e mediador deste Roda Viva Esportivo de baixo custo e trago comigo Manny Pacquiao do Sudeste, Davi Alves. Salve, salve família, como que a gente tá, mano? Pô, que saudades que eu tava. Até a gente teve uma semaninha aí de hiato, porque a vida acontece, A mas vida é estamos de muito louca, volta inclusive, mano. Pelo pra amor de Deus. falar absurdos como sempre. Não, hoje... Quem não tá pronto, mano, sai do programa. Já, você não tá pronto? Ah, não tô me sentindo pronto hoje, mano. Desliga. Dá o pause no Spotify, fecha o YouTube. Não vai dar certo o programa de hoje. Eu quero começar esse programa, Davi, falando de Shai Gilgeous-Alexander. Ih, já quer começar assim? E eu vou ficar em silêncio por aproximadamente 15 minutos porque você tem coisas a dizer. Vamos lá, galera. A gente tá gravando isso aqui pós OKC e Denver Nuggets. OKC ganhou e a gente teve, cara, uma das melhores batalhas de concorrente direto ao MVP nos últimos anos, tá? O Nikola Jokic jogou muito bem, mas o destaque não teve como não ser o Shai Alexander, que simplesmente colocou 35 pontos, com 67% de aproveitamento, 15 assistências e nenhum turnover. Então ele não foi só eficiente na pontuação, ele foi eficiente na criação de jogadas, que é uma crítica que eu tenho, acho que todo mundo tem, por ele ser um amador, né? Da gente não ver ele criando jogadas de forma consistente para os seus companheiros. E ele fazer isso com 15 assistências e nenhum turnover num jogo tão de tanta pressão, eu acho que diz muito sobre o jogador que ele é, além dele ser ótimo também na defesa. E, cara, a gente tem falado sobre o, o status de melhor jogador do mundo já, cara, desde que a gente se conhece. Já foi Yannis, já foi Jokic, e exatamente, na minha opinião, já foi Jokic, porque de 2023, 24, 25, o Jokic para mim era, cara, sem dúvidas o melhor jogador do mundo. Só que ontem para mim sacramentou o Shai como esse jogador. Muitas pessoas já têm ele, tá? Desde que ele venceu o título, e eu acho justo. Mas eu gosto de esperar um pouco, sabe? Para definir isso. E acho que ontem foi a peça que faltava para ele realmente tomar esse posto, cara. Já é o segundo jogo que ele enfrenta o Jokic diretamente na corrida para o MVP. E ele, cara, joga mais, é mais eficiente, é mais impactante dos dois lados da quadra. É, e é difícil para mim, tá? Mudar de opinião, muitas vezes. E perceber isso para mim foi muito bizarro, porque o Shai Alexander, para mim, ele é o melhor pontuador da posição 1 e 2 desde o Michael Jordan. Eu acho ele o melhor pontuador do que o James Harden, eu acho ele o melhor pontuador do que o Kobe Bryant, eu acho ele o melhor pontuador do que o Iverson. Já são 4 temporadas seguidas, pelo menos 30 pontos de média. O primeiro desde o Michael Jordan fazer isso, e com uma eficiência, cara, muito absurda. É um true shooting de 64%, tendo uma complexidade dos arremessos muito grande. Eu não gosto desse argumento de tipo assim, por exemplo, o Shaquille O'Neal ele não tinha muita versatilidade de pontuação, mas ele era imparável. Eu acho que esse argumento ele é falho, porém, quando a gente tem dois pontuadores de alto nível, como o Nikola Jokic, como o Shai Alexander, eu acho que esse fator da versatilidade ele pode entrar. E eu acho que esse é o caso. Eu acho que nos dois lados da quadra ele é um jogador muito mais impactante. E eu acho que o fato do Nikola Jokic nos últimos 3 anos ser o melhor jogador do mundo e a gente não ignorando o fato dele não ser bom defensivamente, mas o ataque dele ser tão transcendente que isso acaba não se tornando um fator, eu acho que não é mais o caso. Eu acho que agora tá se tornando um fator e a gente tem um outro jogador que joga dos dois lados da quadra, que mostra que consegue criar jogadas, mesmo que não de forma consistente, porém a pontuação dele é tão eficiente, tão impactante, que isso acaba sobressaindo, sabe? Então, ao meu ver, cara, o Shai Alexander é o melhor pontuador da posição 1 e 2 desde Michael Jordan. E a gente tá vendo uma das maiores sequências de pontuação de todos os tempos. 4 temporadas seguidas de pelo menos 30 pontos por jogo, uma eficiência estratosférica. Então, eu acho que o que estamos vendo é realmente raro. É o segundo true shooting
É o segundo maior true shooting de uma temporada de 30 pontos de média, atrás apenas do Stephen Curry 2016, pra gente ver o nível de eficiência que esse cara tá. Então, é um nível muito alto que a gente tá vendo e eu não consigo ignorar isso. Esse é meu Eu tenho testamento. pontuações várias. Várias. Quando você fala é o melhor pontuador desde Michael Jordan, é muito bizarro que o primeiro pensamento que eu tenho é James Harden. Tipo assim, e aí você falou James Harden, Kobe Bryant, falei, caralho, também tem o Kobe. Aí, tipo, e você foi citando, mas o primeiro nome que veio à minha cabeça foi o James Harden. Porque eu acho que as pessoas não entendem o que foi James Harden, Realmente não entendo. o que foi o prime do James Harden, um espaço de, vamos colocar, 5 anos de James Harden sendo uma máquina imparável, que Sim. incompreendido, inclusive, e odiado por ir tanto para a linha dos lances livres. Mas eu tenho também provocações. Manda. Você tem como argumento, e o quão forte esse argumento pesa para você, o confronto direto entre os jogadores. Você fala que, por Sim. exemplo, já é a segunda vez que o Shai enfrenta o Jokic e ele tem uma partida melhor que a do Jokic em vários aspectos do jogo. A comparação que eu quero fazer, por exemplo, eu sei o quanto isso pesa pro MVP, mas durante bastante tempo, quando o Jokic enfrentava o Embiid, ele era amassado como poucas vezes se via amassarem o Jokic. Mas isso não queria dizer, nem à época, que o Embiid. Só um minuto. Doc Rivers aqui. Que o Embiid era o melhor jogador de basquete que o Jokic. Sim. Mas na corrida pelo prêmio de MVP, isso sim tem peso. O quanto você leva em consideração esses confrontos diretos e por quê? E se é uma situação completamente diferente da do Embiid e por quê? Eu levo em consideração para a temporada, sabe? Tá. Não na carreira como um todo. Na temporada, eu acho que o Shea, ele sacramentou o MVP. Como ele sacramentando o MVP, cara, já são 2 MVP seguidos, sendo campeão e faz os MVP, quarta temporada seguida, novamente, de 30 pontos. Então, não vejo argumentos para não colocá-lo nesse posto. Agora, a questão do João Embiid. Na temporada que ele venceu o MVP, se eu tivesse um voto, eu daria para ele. Aí que O tá, voto. o voto. Ah, Para mim, tá. ele foi MVP de 2023. Essa que é a questão. Então, para mim não muda muita coisa. O Nikola Jokic, ele é um melhor jogador do que o Joel Embiid, mas naquela temporada, para mim, o Embiid foi MVP. E por que que isso não muda para mim o posto de melhor jogador do mundo? Eu posso dar um exemplo do próprio LeBron James. Para mim, você sabe disso também, o MVP não significa ser o melhor jogador do mundo, mas o melhor jogador do mundo, ele tende a vencer MVPs. São coisas diferentes. O Kobe Bryant venceu o MVP em 2008. Foi campeão em 2009 e 2010. Mas para mim o LeBron James é o melhor jogador desde 2007. Hum. Isso para mim independe. Porque primeiro, Kobe Bryant não mereceu o MVP de 2008, para mim era o Chris Paul. Começa por aí. Então, o MVP, melhor jogador do mundo, mais confronto direto, são muitos fatores. Por exemplo, todo mundo sabe que o Embiid é um melhor defensor do que o Nikola Jokic. O que não é muito difícil de ser. Sim, E eu, sim. eu valorizo muito a defesa. E a gente também já falou que na posição de pivô não existe um pontuador melhor do que o Joel Embiid. Só que quando a gente estava falando naquela época, 2023, o Jokic, o ataque dele era tão transcendente que a gente ignorava esses fatores. E realmente, seja em números, seja em impacto, seja em resultado. Tanto que ele foi campeão. Tendo uma das melhores campanhas nos playoffs que a gente já viu. Então, jogador por jogador, é aquilo que a gente falou muito do Chris Paul e do Stephen Curry. Chris Paul é o melhor criador de jogadas, é o melhor defensor, tem uma tomada de decisão melhor, mas o Stephen Curry é o melhor jogador. Uhum. Para mim é a mesma coisa. O Embiid pode ser o melhor defensor, o melhor pontuador, mas o Nikola Jokic, por ele ser tão bom naquilo que ele faz, ele é o melhor jogador. Aqui eu acho já um pouco diferente, porque eu acho o Shea melhor do que o Embiid. Tá. Eu acho ele mais consistente nos dois lados da quadra. O Embiid, às vezes, ele não entendia que ele podia ser o melhor defensor da NBA. Ele não entendia isso. O Shea, ele sabe que ele é um bom defensor e é consistente nisso. Então, a única crítica que eu tenho a ele é a questão da criação de jogadas mais
o fato dele poder fazer isso quando ele precisar, porque ontem ele precisou ter 15 assistências, não foi tipo assim, eu vou mostrar que eu posso, que eu posso fazer 15 assistências. Não, ele precisou ter. Então, o fato de, quando precisar, ele poder fazer, para mim muda. Quando a gente precisa do Jokic na defesa, hoje, ele não consegue entregar. Esse, para mim, é o principal ponto. Eu entendo o que você tá falando. E eu. Como é que eu posso explicar isso? Eu olho pro Shai e eu acho que a evolução. Porque a gente sempre pensa em evolução, não no estilo, mas em adicionar qualidades a um jogador que já é bom. E, por Sim. exemplo, o Jokic ele poderia adicionar uma capacidade defensiva mais ativa. Ele poderia adicionar umas saídas em closeout com pivôs na zona morta, tipo, enfim. Sei lá, você pega um pivô que abre para chutar da zona morta, o Miles Turner, o Jokic não vai sair ali para cobrir esse arremesso, nem na cabeça do garrafão. E ele não tem essa lateralidade, né, Uhum. fora do garrafão, fora da área pintada ali. Ele poderia adicionar isso ao jogo, mas quando eu olho pro Shai, eu vejo nesse cara que é campeão, MVP, Finals MVP, a possibilidade de adicionar coisas ao seu jogo ainda. E não só a possibilidade, mas a. Que vontade não é a palavra que eu quero usar. Mas talvez a disposição para adicionar essas coisas ao jogo. Eu entendo o que você está falando. Eu acho que colocar esse. Se eu precisar, eu posso dar assistências. Adicionar isso ao jogo dele vai ser muito importante a nível de playoffs, principalmente, porque o Shai teve uma campanha histórica na temporada passada, um desempenho individual na temporada passada, mas se a gente olha para os números de playoffs dele, a eficiência dele, que foi um dos motivos pelos quais a gente Caiu muito. enalteceu ele a temporada toda, cai muito. Cai de Demais. fato muito. Então, eu não considero o Shai o melhor jogador do planeta hoje ainda. Talvez seja uma resistência no sentido de a gente entendeu que o Jokic ia ser esse cara por muito tempo. Sim. E talvez essa seja a minha resistência, de ainda não conseguir olhar para as coisas que o Shai fez e falar, tá, superou o Jokic e consegue fazer isso. Acho que consistência é uma palavra que você usa muito e eu quero usar agora. E não fez isso de forma tão consistente a ponto de me convencer que ele é um melhor jogador que o Shai. Entendi. Entendi. Não que o. Por exemplo, eu não acho, por exemplo, que o Shai esteja tão longe quanto estava na temporada passada. Acho que ele diminui esse gap, sim. Sim. Porque ele vem adicionando coisas ao próprio jogo. E se a gente olha pro Shai nessa temporada, no começo da temporada ele sequer jogou últimos quartos, tá ligado? Uhum. Então, essa média do Shai por partida, que hoje é de 31,7 pontos. Moleque, você é escroto pra cacete. Caraca, velho. Que hoje é de 31,7 pontos, essa média poderia ser de 33, de 34, talvez, se ele jogasse últimos quartos. Porque Sim. ele tava com mais de 30 pontos por partida, quando o OKC tinha ali 20 jogos na temporada, e ele não jogava últimos quartos. Acho que ele tinha jogado por 3 ou 4 jogos, quando o OKC atinge 20 partidas. Sim. Nos últimos quartos, no caso. E uma eficiência de 55% dos arremessos de quadra e 38,3% da linha dos três, que é uma coisa que a gente precisava que o Shai evoluísse, Sim. é mais um sinal de que o cara tá no auge, não só no auge, mas ainda não atingiu um teto de produção. Uhum. E aí, se esse cara não atingiu um teto de produção, quanto tempo mais até pessoas como eu, nesse caso, assumirem que ele é o melhor jogador do planeta, tá ligado? Sim. Mas eu E, só mas, só queria e te é unânime, questionar. pelo menos hoje, que os dois eles sentam numa prateleira só deles. Até eu, que sou o maior fã do Yannis, tipo, consigo ver que hoje os dois sentam sozinhos, sabe? O Yannis, ele sim, é esse nome que vem pra mim depois, mas ele não tá na mesma prateleira pra mim hoje que esses caras. É, não consigo ver, até porque pela frequência, o Yannis quase não jogou essa temporada. Sim. E a gente falei do arremesso
da linha dos três do Shai, na temporada passada, vou falar pra você aqui últimas 5 temporadas, tá? Tá. 30% em 2022, 34,5% em 23, 35,3% em 24, 37,5%, o primeiro grande salto mesmo, em 25, 38,3% Uma evolução constante, em hein? 26, constante. Se esse cara continua evoluindo e para 27 ele vem com 39, 40% ali nos 3 pontos, esqueça. Esqueça. Aí se torna impossível Quanto arremesso por defender. jogo de 3? 4,5 nessa temporada, uma queda de 1,2 a temporada passada, onde ele tinha 5,7. Justo. Mas quando a gente olha para os últimos playoffs, o Shai tem um aproveitamento da linha dos 3 pontos de 28,3%, Sim. Baixa, hein? com 4,9 bolas tentadas por partida. Então, onde eu quero chegar? Com a queda de eficiência do Shai, se ele mantiver esse padrão de queda de eficiência, porque os playoffs são onde os jogos acontecem de forma esquematizada para o seu melhor jogador, muito raramente jogadores não perdem eficiência quando eles são a estrela em grande destaque no time, tá ligado? Sim, Normalmente, inclusive nos playoffs, o volume desses jogadores aumenta com a queda dessa eficiência. sim. Mas se ele mantiver essa queda de produção nessa temporada, mas conseguindo adicionar essa criação de arremesso para os companheiros com maior qualidade, ele nivela o jogo. E aí, Ok. O quão para você pesaria ele ter um desempenho nos playoffs de, digamos, 26,6 pontos por jogo, numa eficiência de 3 pontos de 32%, mas vencesse o título sendo o MVP das finais. O quanto isso pesaria para você? Tipo assim, não, ele é realmente o melhor jogador do mundo, ou ainda não por causa do desempenho, mesmo ele tendo vencido. se eu falo para você, igual eu falei agora, que é comum que o volume aumente nos playoffs e com o jogo esquematizado para você, essa estrela que carrega a pontuação seja menos eficiente, eu não posso colocar isso contra o Shea. Entendi. Mas o que a gente. A comparação que a gente faz em relação à temporada regular do Shea no ano passado e os playoffs do ano passado é porque a comparação que a gente vinha fazendo na temporada regular era com o Michael Jordan. Esse é o nível do basquete que a gente Cara, está falando. Só que nos sim. playoffs, o Michael Jordan era era um dos poucos caras que centralizava ainda mais o jogo e a eficiência dele basicamente não mudava. Um Uhum. bagulho aterrorizante. A eficiência do MJ em playoffs é Ah, enfim, por isso ele tá lá onde ele tá, entendeu? Pra mim, o GOAT, né? Mas eu não dá pra colocar contra o Shai, não. Se ele mantiver o que ele fez na temporada passada e vencer mais um título, acho que sacramenta mesmo, melhor jogador do planeta, e é isso. Ah, mas ele tem mais ajuda do que o Jokic tem. Pô, meus amigos. Parabéns, Oklahoma City Thunder. Você quer que eu faça o quê? Tá é. ligado? E não é como se o Denver também não tivesse um apoio, pelo menos mediano para cima, porque o Aaron Gordon é o jogador para mim mais importante depois do Nikola Jokic. Esse é o Não sei nome que você. veio à minha cabeça. É insano o quanto o Aaron Gordon parece outro jogador saindo do Magic e indo pros Nuggets. Tipo Nossa, é outro assim, jogador. Mas é é outro o que ele jogador, né? sempre existiu pra ser, tá Sim, ligado? E se o Magic tivesse em algum momento tido um armador, ele seria esse jogador há muito tempo. sim. E eu acho também que ele é a segunda peça mais importante do time ali, em relação à coerência tática. Porque Isso. os Nuggets podem não ter um time melhor que o do Oklahoma City Thunder. Eu realmente acho que não tem. Acho que poucas Sim. equipes na NBA hoje, nenhuma equipe na NBA hoje tem um time melhor que o do Oklahoma City Thunder, nem o Boston Celtics. Mesmo com a volta do Jason Tatum? Em relação a elenco, peça por peça, muito difícil. É Também acho, muito também acho. difícil. Porque você tem Tatum, Brown, beleza?
Derek White. Mano, pra mim, terceiro jogador mais importante da equipe do Boston Celtics, Derek White. Sim. O que esse cara faz, inclusive, mano, eu quero falar sobre ele depois, foda-se. Boa. Mas daí pra baixo, mano, começa a comparar as peças com as peças do OKC. Sim. Ah, Peyton Pritchard. Baita temporada. Baita Jogando muito. temporada, inclusive. Mas você vê ele sendo comparado em relação à importância com, sei lá, se a gente fala, o terceiro jogador mais importante do OKC, Chet Holmgren, É. tá ligado? O Ou, quarto jogador mais importante. ouso até dizer, por exemplo, o Isaiah Joe, que, mano, é um arremessador absurdo, Assunto sabe? delicado pra mim, viu, mano? Assunto delicado pra mim. A Zaya Sabe Joe que é um foi de assunto. propósito, né? Você sabe que foi de É, propósito. assunto muito delicado pra mim. Quer falar do Jared McCain também? Filho da puta. Mas a gente falou, inclusive, no programa passado, que o Isaiah Joe, acho que ele tem 8 bolas dos 3 tentadas por partida e 40% de aproveitamento. Uma parada assim. Enfim. É, E a gente falou no programa passado também que a NBA tem sorte de Peyton Pritchard não ter 1,96 m. caraca, assim, mano. Porque, pô, que isso? Ele é um dos maiores pontuadores dos últimos 5 anos da NBA, pô. Ele e o Trace McGrady. Ele é bucket, mano. Ele, de novo, repetindo a mesma coisa. O cara conseguir uma cesta, pô. Ele tem a capacidade de conseguir a cesta de formas inexplicáveis, mano. Tendo 1,2 m de Sim. altura. Mas enfim, eu não acho que nenhum time na NBA tem um elenco melhor que o do Oklahoma City Thunder. Mas existem elencos mais coerentes. No sentido de. Tá, também é muito difícil afirmar isso. É que o Coerente elenco. taticamente? É que o elenco do Denver Nuggets só faz sentido por causa do Jokic. O Exatamente. elenco do OKC faz sentido apesar do Shea, Uhum. tá ligado? Exatamente. Não, isso é um argumento contra o Shea, então não é, são apenas os fatos. É isso que eu ia Mas perguntar. E pra você isso pesa? numa discussão mais ampla sobre quem é o melhor jogador de basquete, talvez pese. Porque se a gente isola o jogador do time no qual ele existe, a gente julga também a versatilidade desse jogador para atuar em cenários adversos. E por isso o LeBron James é o melhor jogador da história da NBA, do planeta e do mundo, e o melhor jogador que já tocou numa bola de basquete. Porque na situação em que você jogar LeBron James, ele desempenha. Sim. Você tocou num ponto muito bom, porque isso pra mim é um dos principais motivos de eu entendo o que eu vou falar. Entendo o que eu vou falar. Um dos principais motivos que eu nunca achei o Draymond Green tão bom defensor igual colocam ele. Eu acho ele grande defensor. Absurdo. Mas eu acho que colocando ele em outro cenário, ele não seria tão efetivo. Mas eu acho que aí a gente tem duas discussões, na moral. Porque a gente tá falando de defesa. É, E eu acho que o Draymond Green, ele é um bom defensor individual. Elite, inclusive. E versátil. Sujo quando tem que ser, inclusive. Mas ele brilha fora da bola. isso. Pô, a capacidade de leitura defensiva dele é uma das maiores que já vistas. Eu prefiro ele off-ball do que on-ball, tá ligado? Sim, sim. Bastante. Faz menos faltas, inclusive. Exatamente. Mas por que eu acho que são duas discussões diferentes? Porque ofensivamente, ele ainda teria as capacidades que ele tem de criar. E a gente precisa lembrar que o Draymond Green, ele se torna esse cara que não arremessa porque ele tá no Golden State Warriors. Mas ele Uhum. entrou na NBA como um arremessador de bom nível. Ele arremessava para 3 com frequência. E ia pro aro com frequência também. Então eu acho que eu discordo que ele não seria um bom jogador. Talvez ele não Não, não. fosse. Bom jogador ele seria. Então. Talvez ele não fosse o fenômeno Isso. que temos como Draymond Green. Porque o que ele faz defensivamente é realmente muito absurdo. É Não, muito. Eu tava ele é vendo. Eu tava de vendo uns completo, vídeos. ele é um dos melhores. Eu tava vendo uns vídeos e vendo umas análises e
um youtuber falou que ele nunca viu alguém conseguir pular pra dar um toco correndo pra trás. E o Draymond Green ele se desloca pra trás acompanhando o cara e ele salta tanto quanto o cara e que isso é uma aberração. Isso não faz sentido. E eu falei, é verdade, ele faz isso, tá ligado? Mano, ele faz isso Tipo mesmo. assim, caramba, ele faz isso, mano. E aí no auge da minha loucura, eu dei 5 passos pra trás, tentei pular correndo pra trás. Aqui eu falei, isso não existe. Eu falei, isso aqui não tem como. O cara realmente é uma qualidade que tem que ser que tem que ser valorizada. Pô, bizarro, Cara, mano. E é muito louco o quanto esses caras conseguem esmiuçar um jogo de basquete a ponto de observar que o cara se deslocando pra trás pula e salta tanto quanto o cara que tá correndo. E você fala, mano. E a galera acha que a gente é nerd. Ah, nossa, a gente sabe muito. Porra, tá maluco. A gente só é esquisito. sim. Enfim, puxando o fio de volta, eu acho que apesar de o ecossistema do Shai ser muito benéfico a ele não é, por exemplo, Allen Iverson, Uhum. que você precisava cercar ele de boas peças defensivas porque ele tinha 1,83 m. E apesar de ter boas leituras de linha de passe, de roubar bolas no contra um, o Iverson era uma fraqueza defensiva, principalmente porque ele existiu na NBA dos anos 90 e 2000. É. O Shea dá toque em pivô, tá ligado? Uhum. Defensivamente, ele é all defensive team. Inclusive o Oklahoma City Thunder ele tem. A maior parte de armadores defensores da NBA. Nossa, Outro programa que eu tava escutando, e os caras falaram que eles estavam tentando ranquear o Derrick White como um guard defensor, né? Como entre. Em que colocação está Derrick White entre defensores da posição 1 e 2? E aí os caras falaram. Os caras falaram, tá, talvez ele esteja atrás de. E isso em conceitos gerais de defesa, não só num contra um. Ou em algum outro critério específico de defesa. E aí eles falaram, tá, talvez ele esteja atrás aí do Keyson Wallace, do Caruso, do Ludort. Aí os caras, caralho, são 3 armadores do OKC, mano. São 3 jogadores do OKC. E isso porque eles eliminaram os irmãos Thompson como guards ainda, não consideraram eles guards. Consideraram caramba. eles SF, tá ligado? Sim. E aí eu falei, mano, faz muito sentido, velho. Talvez o Derek White esteja atrás desses caras mesmo. E E ainda eles tem o estão. Drew Holiday comendo a bola em Portland ainda. Pois é que não, se o Drew tivesse no auge, aí esquece. Nossa, E, e eu falei, mano, esse time é muito apelão, mano. Porque a desgraçado. gente citou aqui Keyson Wallace, Lu Dort e Caruso. A gente não citou o Shea, O Jalen que é. Williams. Tá ligado? A gente não citou esses caras que são Dá pra formar excelentes um time defensores. titular só com esses malucos, tá ligado? Só de guarda defensor, velho. É um bagulho muito estranho. O OKC é muito bizarro. Pega esse small ball aí. Mas aí, mano, tirando o Caruso, esses caras foram draftados, velho. Tipo, é o mesmo argumento de a gente querer olhar pro Golden State Warriors. Moleque, eu tô ficando meio burro. Tava tentando lembrar o Você nome do virou uma Golden State. pomba do nada. Pro Golden State. Virei uma pomba, porra. Ai, que merda, cara. É a mesma coisa que a gente olhar pra aquele Warriors e, porra, não adianta dar chilique, cara. Os caras venceram É, o primeiro título ali, só tinha jogador draftado, mano. E os que não eram exatamente. draftados eram uns peba, não valia de nada. Enfim, eu não acho que isso deva pesar contra o Shai, não. É aí que eu quero É. chegar. E tentei argumentar da melhor forma possível, mas, porra, como diria o Sábio, esse programa aqui tá uma porra. Tá. É... Vamos manter essa conversa no OKC. Do que você assistiu até agora, porque o Hum, OKC teve esse início de temporada surreal uhum. e teve essa queda depois e quebrou a expectativa de muita gente, só que o fato é que o OKC segue vencendo, tá ligado? Sim. Você enxerga
algum time Não, hoje que numa série de 7 jogos você fale é favorito contra o OKC? não. Você acha que o OKC entra como favorito contra qualquer time da NBA hoje numa série de 7 jogos? Contra qualquer time, mano. Tá. Primeiro, pensando em elenco. Uhum, Não tem um elenco melhor que eles. Ponto. uhum. E aí tem aquele argumento que a gente já usou algumas vezes. Tipo assim, numa série equilibrada, normalmente a gente desequilibra quem tem o melhor jogador do mundo. Sim. Eu acho que é o melhor jogador do mundo agora. Não, não o melhor jogador do mundo, não. O melhor jogador da série. Da série, isso, da Isso. série. Só que aí você acha o E Shea o melhor do mundo, então. então eu acho ele melhor que todo mundo. Então, eu não. Ó, claro, a gente já cansou de ver isso, mas tirando lesões, eu não vejo cenário onde o OKC perca esse título. Não vejo. Os O único, Spurs ensinaram então, o caminho, né? exatamente. O único time que eu vejo são os Spurs. E isso não é bizarro, porque faria muito mais sentido a gente ver o Denver Nuggets vencendo eles. Uhum, Por causa do Jokic. sim. Mas, O personal deles é muito. O personal é. Enfim. e assim, eu falei no começo dessa temporada que a gente teria uma discussão estranha ao final da temporada. Falou Ma- mesmo. Mas eu não quero esperar o final da temporada. O Embiid é top 5 jogadores da NBA hoje e acabou. Mas ele é mesmo. Acabou. Não tem como. Eu falei, eu Acabou. falei, e eu falei, se o Embiid for o melhor defensor da NBA e será, Acima esti- do Doncic. e estiver no top 5 da corrida pelo prêmio de MVP, gente, o que a gente tá fazendo aqui? Me fala 5 jogadores pra você que tem mais valor, que são melhores em basquetebol do que o melhor defensor da NBA e um cara que tá no top 5 da corrida do prêmio de MVP. Fala. Fala Não tem como. 5. Não tem como, porra. Só o fato dele ser o melhor defensor já deveria colocar ele ali, tá ligado? E tipo assim, nem é que ele é o melhor defensor e tem uma disputa. Não, ele é de longe o melhor defensor. Pô, moleque, eu nem Não tem separei os disputa. números. Eu nem separei os números do Embi pra esse programa, porque eu falei assim, eu não vou falar de Victor Wembanyama mais uma vez, tipo, não tem pra quê. Só que não tem como. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é Victor Wembanyama, porra. Tá ligado? É tipo assim, eu vou fundar uma religião, foda-se. Vic. Que Victor Oladipo? Que, Mano, porra, tá e maluco? eu lembro Com que todo no primeiro respeito a jogo. Victor Oladipo aqui, fui escrever Victor Wembanyama, apareceu Victor Oladipo. Baller. Você- Mas enfim. Baller. Mano, Baller. o cara. Ó, se o melhor defensor da NBA. Vamos lá, gente. Exercício mental, hein? Se o melhor defensor da NBA tem 24 pontos de média, com 50% de field goal, o que que isso quer dizer pra você? Mano. E ele nem tá perto do auge. O lobo frontal dele nem se desenvolveu completamente. Não tá nem fechado, o córtex pré-frontal dele não tá fechado, velho. Mano, A NBA tá muito fodida. tá demais, mano. E, cara, no Moleque. primeiro jogo dessa temporada contra o Mavericks, a gente ficou assustado, você lembra? Aham. Você fez vídeo, eu fiz vídeo, mano. E todo mundo falando, não, isso é exagero, vamos ver durante a temporada. Olha aí então, cara. Eu vou pegar uma base de dados estatísticos e eu vou. Nossa, não tem isso, mano. Eu vou ter que fazer na calculadora essa merda. Que porcaria. Mas eu vou ver, em média, talvez eu consiga fazer isso sem calculadora. O Nossa, quanto. desculpa aí, Einstein. O quanto. Não, é. Programação de computadores. Ah, É o quanto os times diminuem o número de drives contra o San Antonio Spurs. E o quanto diminui o número de drives com o Embiid em quadra. Nossa, eu não sei como fazer isso. Mas eu vou fazer um vídeo sobre isso. Porque o Embiid tá tendo o menor número de tocos da carreira dele. por que será, né? O menor número de tocos da carreira dele, Davi, 3 por partida. Ai, velho. É muita loucura, pô. Ai, meu Deus. É muita Não, aí, loucura. aí já não é Só, mais o mesmo. tá Tá em ligado? declínio. Só que assista Victor Wembanyama em quadra. Assiste o jogo. Ni- Os caras não vão pra sexta, mano. Os caras não vão. Sabe quem são os imbecis que atacam contra o Embi? Sabe quem são? Os caras que falam assim, foda-se.
eu vou subir. Ok. São eles. Anthony Edwards, psicopata da bola. Seria o Jamoran. Jamoran, mas eu nunca mais ouvi falar de Jamoran. É. Que triste, tá? Vijay Ejekombi decidiu que ele não conhece quem é Victor Wembanyama. Ele falou assim, ele só é um cara bem alto, então. Assim, tomou toco pra cacete. O que o Tyrese Max tomou de toco do Wembanyama, pelo amor de Deus, mano. Galera, não Enfim. tem noção, velho. São esses os malucos, tá ligado? Com motivações diferentes. O Anthony Edwards, ele é uma questão de ego, ele quer ter um pôster. Ele vai fazer uma camiseta, eu tenho certeza. Tá ligado? Igual o John Collins, John Collins. do Atlanta Hawks, que fez a camisa dancando no Embiid. Sim. Épico. Moleque, e o Embiid tá assim, ó. Mano, se você Quadro renascentista, porra. se enterra nesse cara e você precisa de uma camiseta, criar um quadro, é porque é um valor. É tipo o de Dikembe Mutombo, tá ligado? Nos anos 90, todo ninguém conseguia enterrar nele, aí o Michael Jordan. Ah, é? Michael Jordan dancou e fez assim, ó. Ah, o gol? Não, desculpa. Aqui não. Aí não tem como. Enfim, o menor número de, de tocos da carreira. Aí o Victor Wembanyama tem uma carreira de 3 anos agora, né? Terceiro ano dele atuando na NBA. E ele tem 23 pontos de média, 11 rebotes, 3,5 tocos como médias na carreira. Nessa breve carreira de 3 anos. Mano. What are we doing? Tipo, o que a gente tá fazendo aqui? Eu vou olhar nos seus olhos agora e te dizer que esse cara não vai ser o melhor jogador do planeta em breve. Mano. Enfim, enquanto isso a gente pode continuar discutindo quem é o melhor jogador do mundo. Cara, você falou isso, top 5. Ele é o quinto ou não? Pra você. Vamos lá, melhores jogadores do planeta hoje. Sim. Jokic pra mim ou pra você o Shai? Shai em segundo. Esse é o top 2. Top 2 não tem como. Top 2 indiscutível. Em terceiro lugar, eu, maçaleto da bola, eu coloco o Giannis. Ah, tal. Estamos aí. Tá ligado? Tipo assim, porra, mano, o cara não joga faz 25 anos. Difícil estar no top 3 sem um título, tá bom, Luca? É difícil. Em quarto lugar, como é que eu olho na bolinha dos teus olhos agora e não coloco o Embi? Como? É isso que eu tô falando. Como? Se o cara é o melhor do mundo disparado, no que pra mim é 50% do jogo de basquete. Como? Exatamente, faz muito sentido você ter o melhor jogador ofensivo e o melhor jogador defensivo. E no não é top como 5. se ele fosse o Rudy Gobert. Isso. Não é como se ele não. Gente, o melhor defensor do planeta hoje tem 24 pontos de média, porra. 24 pontos de média, 50% de eficiência. E o fato de ele arremessar lances livres pra cima de 80% me deixa transtornado. Com um cara desse tamanho não devia converter lance livre. Mas o Victor Wembanyama faz várias coisas que ele não devia fazer, né? Quem é o seu quinto? Porque eu sei de um cara que a gente tá falando nas últimas semanas. Não, eu acho que é cedo. Eu acho que o meu quinto ok. lugar vai pra Luka Doncic ainda. Ok. Não. Que isso? Aí você quer acabar comigo. Aí esquece. Ok. Mas você é o cara que tem coragem de falar essas coisas. Quem é o quinto? Meu quinto lugar? Cara, Porque eu o acho top muito... 4 é esse, né? O top 4 é isso, a gente concordou. Mas eu acho muito bom que existe esse equilíbrio entre você e eu, tá Perfeito. ligado? Porque você coloca o Doncic e eu tenho a inconveniência de pedir desculpas. Sim. Porque I don't give a fuck! Aham. É Ok. Cade Cunningham, caramba. O Cade Ele Cunningham é o quinto melhor jogador do planeta hoje. Hoje é, cara. Pra mim. Aí o Doncic vem em sexto, claro. Aí eu tenho que dar os braços pro menino, pro brinquedo, vem pra cá. Só que, e eu digo mais. Se na temporada que vem a gente ter esse mesmo tipo de conversa, eu não tô nem aí de colocar o Anthony Edwards na frente dele. Não estou nem aí. Do Luka? Do Luka. Não estou nem aí. O Anthony Edwards,
Ele pra mim, ele tá aqui, ó. Galera, rapaziada, tô Tô aqui, ó. chegando. Chegando. Tá. Porque, mano, se ele tiver uma campanha dos playoffs, eu acho que vai ser melhor, tá? Daquela que ele teve contra o Kevin Durant, que a gente falou, mano, ele realmente chegou. E agora ele tá com o time, ele é de longe o melhor jogador do time, e vai cair. Tá mais maduro. Mano, final de conferência pra esse maluco? É. Eu tenho o costume de esperar um jogador atingir o nível de lixo pra passar a desconsiderar ele, né? Infelizmente é um costume que eu tenho. Foi assim com Anthony Davis, foi assim com o Zion Williamson. Você E, espera ele definhar. exatamente. É um costume. É um costume. Talvez eu seja só um grande conservador que tem medo de dar opiniões. Não, Mas, acho que nossa, não. definitivamente não sou isso. Tudo Não. bem. Mas eu entendo de onde você vem. Eu entendo a passionalidade pelo jogo de basquete bem jogado dos dois lados da quadra. Acho que a gente também tem que parar aqui, porque a gente já deixou muito bem estabelecido que os dois lados da quadra importam e que para ser considerado entre os melhores dos melhores, você tem que atuar de alguma forma dos dois lados. E o Luka Doncic atua ofensivamente tão bem, gera pontos tão bem que a gente ignorou por muito tempo a mediocridade defensiva dele, mas para além da mediocridade, porque ser medíocre às vezes é só o que nos resta nessa vida, para além da mediocridade, a falta de vontade, a falta de afinco defensivo. E todo o programa a gente está batendo no Luka, a gente precisa parar com isso, inclusive a gente vai ser assassinado por alguém em algum momento. Os Para um garoto de Lukettes, 12 anos. os Lukettes estão por aí, eles são mais perigosos que os fãs dos Warriors em 2016. É verdade. Hoje Preste tem IA. atenção. Hoje tem IA, vai aparecer uma foto, algum vídeo nosso aí falando, sei lá, ferindo o estatuto do idoso, da criança e do adolescente e vários outros direitos. Coisa que a gente faz com frequência aqui nesse programa também. Adolescente ninguém se importa, então tô falando. Exatamente. Onde eu queria chegar? E aí a gente começa a assumir essa postura como instituição, como os baluartes da opinião basquetebolística, como o melhor podcast de basquete do planeta. Essa posição de que o jogo precisa voltar a existir dos dois lados. Os irmãos Thompson do planeta precisam ser valorizados. Os Ben Simmons do planeta precisam ter o seu valor. Me dá outro nome. Os Herb Jones do planeta, eles precisam ser Eu não exaltados por queria alguém. trazer, eu queria que você trouxesse. Eles precisam ser exaltados por alguém e esse alguém seremos nós. É isso. Entende? Vamos levantar. Então, Luka Doncic, vai se fuder, você. Do absoluto nada. Caraca, eu achei que ia meter um. Pô, melhore, seja melhor, não. Não, já era, tá ligado? Aqui, ó. Às vezes a gente precisa saber a hora de soltar a mão de alguém, entendeu? Ah, ninguém solta a mão de ninguém. Tô soltando aqui, Luka. O Pô, Luka, que não, inclusive precisa, né? Que eu segure a mão dele. É fundamental pro bem-estar mental dele. tipo assim, falando. Obviamente, a gente tem o nosso lado passional, igual você falou, mas falando de uma forma mais séria, cara, o Luka Doncic, ele precisa. É aquilo que você falou no seu vídeo, ele precisa de alguma mudança. Seja no estilo de jogo, seja da franquia, seja de alguma coisa. Não é que a gente quer que ele caia nos nossos rankings. Uhum. Mano, a gente já falou, a gente acha ele um gênio. Mas a gente não consegue negar o que tá acontecendo, sabe? Tipo, hoje em dia é mais. Como posso dizer? A possibilidade dele terminar a carreira sem títulos é muito maior do que com títulos, igual você falou. Igual você explicou muito bem no seu vídeo. E isso, cara, Obrigado. tem que ter um peso. Tem que ter um peso. Não tem jeito. O Luka, ele na última temporada, ele era um top 3, né, mano? Ele, de muita gente. Muita gente ainda colocava ele acima do Shai no começo da última temporada. Sim, sim. Tá ligado? Não, no começo dessa, tinha gente que colocava ele ainda assim. Aí é loucura já, mas tudo bem. Tipo assim, cara, eu conversei muito com muita gente que fala, não, o Luka Doncic é melhor que o Shai. O Shai, ele ganhou o título porque ele tem um timaço. E eu fico, meu Deus. Até aí, Michael Jordan ganhou títulos com timaços também. Sem timaços, não ganhou. Tá ligado?
tá ligado? En- O basquete é um então, esporte coletivo. então, até essa temporada tinha muita gente, mano. Agora eu acho que quem acha isso simplesmente não assiste o jogo, mas até o começo da temporada não tinha como. E, mano, já que a gente tá falando de melhores jogadores da NBA, Gui Santos finalmente saiu do calabouço. Steve Kerr tirou o Caraca, Steve Kerr. antebraço de alguém de dentro do próprio rabo e falou: usarei Gui Santos em quadra. Que honra. Precisou 2/3 do time tá lesionado Sim. pra esse corno manso que é o Steve Kerr colocar o Gui Santos em quadra, mano. Cara, e E tá dando tem- resultado. está trazendo resultado e a mídia tá num frenesi, né? Sim. A gente, inclusive. Eu vi um post muito engraçado, que era tipo assim, a partir desse momento, o LeBron James nunca irá conseguir um CPF. E aí ele trombando o Gui Santos, tá ligado? Empurrou o Gui Santos na crocodilagem, esperava mais. Eu esperava muito mais, LeBron. Ai, mano. Eu tenho números aqui. Qual? Guilherme Os Santos, nas últimas 15 partidas. Calma aí, vamos lá. 15 pontos de média, 6 rebotes, 4 assistências, 1,6 roubos, aproveitamento dos arremessos de quadra 55,4%. Quem és tu, Shai Gilgeous-Alexander? Com 10,5 arremessos tentados por partida. Um volume excelente para Gui Santos. E da linha dos três, meu querido Davi Alves, 38,2%. Bola. Joga uma bola surreal. E aí você vai olhar pra mim e falar que ninguém olhou pra esse cara nos treinamentos e falou: não, dá pra usar. Ninguém, nunca. Cara. A gente sabe o Eu motivo fico. disso. Eu fico meio revoltado. Enfim, Cara, mas é muito bom ver o Gui Santos, cara, tendo esse impacto, porque recebeu um contrato novo também, né? Então, 15 milha. 15 é, milha por 3 anos, assinou o cheque. Parabéns, Gui. tá numa ascensão aí muito boa. E quero muito ver o Gui Santos em um time relevante agora. Tomara que os Warriors se arrumem, né? Então, foi, cara. Caralho, cara, não precisa falar assim. Eu tô falando de time contender, tá ligado? Tô falando de time Aham. contender. Tipo, eu quero que o Draymond Green fique saudável, que o Stephen Curry fique saudável, pra ele conseguir produzir e ter minutos significativos em playoffs, em jogos importantes. Porque, cara, de verdade, o momento que o Gui Santos venceu um título da NBA, meu Deus do céu. Mano, eu quero que não seja nos Warriors, quero. Quero que seja em Queremos. outro time, Sim. queremos. Mas se vier com os Warriors, beleza, vamos ficar felizes também. E eu queria dizer para os vira-latas de plantão, né? Porque tem muita gente falando assim, porra, que exagero, não tem ninguém no time, lógico que ele vai ter mais pontos. Brasileiro é um bicho que eu vou falar um bagulho pra você, mano. Não, brasileiro não. Tem um certo tipo de brasileiro que é esse vira-lata, lambedor de saco de gringo que eu não suporto, que eu queria que sofresse um acidente grave na avenida mais movimentada do Rio de Janeiro, que tá com esse discurso. De que, ai, mano, vamos parar também, que não é tudo isso assim. A gente só porque é brasileiro vai ficar. Sim, só porque é Sim, brasileiro. sim. Ainda que o Gui Santos não jogasse o basquete que ele joga, ainda que a gente não tivesse falando de um cara com 55,4% de aproveitamento dos arremessos de quadra, tá bom? Tá bom? Eu não tenho 50% de aproveitamento nas escolhas que eu faço na vida em relação ao meu almoço. Ao almoço, 50% das vezes que eu escolho que eu vou almoçar, eu falo, errei. Ainda que ele não fosse esse jogador, eu vou explicar pra vocês como é que se torce pra brasileiro na NBA. Não existe razão. O Raulzinho já foi o maior jogador da história do planeta. O Mãozinha, sempre que entrava em quadra, ele era o melhor jogador em quadra. E eu espero que o Mãozinha tenha mais oportunidades na NBA, porque ele tem Sim. basquete. Eu, e você também, Davi, ia te chamar de Davi Santos. Nós vimos Leandro Barbosa, nós vimos Nenê Hilário, nós vimos Thiago Splitter, Anderson Varejão. A gente sabe o que é Alô, David torcer por Góes. brasileiros.
E quando esses caras tinham um jogo ruim, a culpa era do time, nunca deles. Sim. Entendeu? Quando esses Leandro caras jogavam Barbosa poucos venceu um minutos, prêmio de sexto homem da temporada. Mano, tá ligado? E torcer por esses caras não tem que envolver razão nenhuma. Ainda que eles sejam excelentes jogadores de basquete, do contrário, não estariam na NBA. sim. Agora, a forma de torcer, ela tem que ser revista por vocês, vira-latas. E com todo respeito aos vira-latas desse nosso país, hein? Pô, mano, você torce pro gringo pereba do teu time de futebol, meu parceiro. Aí você não vai torcer pra um brasileiro na maior liga de basquete do mundo, mano. Pô, tem cara que vibra com cesta do Matas Buzeles. Vai se fuder, porra. Quem é Matas Buzeles, cacete? Meu Deus, velho. Nossa, Pô, cara. e aí maluco vai falar, não, mas só porque é brasileiro agora a gente vai ficar falando que ele é muito melhor do que ele é. Repito, ainda que Mano, não fosse tão bom quanto o Gui Santos é, sim. A resposta é sim. Não tem que existir razão. Você tem que torcer pelo jogador brasileiro, porra. Você tem que torcer eu, porque isso abre caminho para outros jogadores brasileiros estarem na NBA. Ou você acha que os caras draftarem Nikola Jovic, Nikola Topic é coincidência? É coincidência. Vai tomar no cu 3 vezes, tá? Entendido. e eu não queria trazer esse assunto pra cá, mas é muito engraçado É muito que, engraçado. que essas pessoas que falam, é só porque é brasileiro, eles têm que torcer. Normalmente, em certo dia de setembro, veste. Eu vou ficar quieto. Vestem uma camiseta do Brasil e vão para manifestações. Só queria dizer isso. É muito engraçado que se dizem É amar o o país. patriota que eu dei à pátria é um bagulho que me escandaliza todos os dias. E tipo assim, e a gente tá falando disso do basquete, mas vale para qualquer área. Qualquer coisa. Mano, domingo agora vai ter o Wagner Moura concorrendo a melhor ator do Oscar, meu parceiro. Aí você vê os caras. Nah, nha, nha. Porque estes filmes esquerdistas. É, Vai. Caralho, mano. Porra, cacete, velho. tá Vai. ligado, mano? Tá O bagulho me ligado? cansa. Me cansa, me cansa. Não tem jeito. Agora, Tipo assim, não voltando. faz sentido ser patriota e não consumir o conteúdo do seu país, mano. Que Não faz desgraça. sentido. Voltando. Finalmente, Gui Santos tendo os minutos que merece. E estaremos de olho. Você viu o Steve Kerr falando que ele evitava. Mano, eu vi isso. Ele evitava abrir publicações e ver comentários depois dos jogos, porque ele tinha medo do que os brasileiros estavam falando dele sobre o Gui Santos ter poucos minutos. Não mexe, cara. Não mexe com Nu- nós, mano. Nunca mexa, como diria Pô, Douglas Viegas. confesso que já comentei algumas vezes, tá? Tá ligado? Não tem como, mano. Porra, velho caduco, mano. Agora que ele entendeu que tem que pôr o Gui pra jogar, pô. Com o Brendim Podimski. Eu vou ter um bagulho, meu coração tá doendo, Davi. Enfim, eu espero muito que daqui pra frente o Gui só cresça. Ficou milionário, tamo junto. Agora, eu acho que ele precisa de mais 2 anos de contrato garantido, ou ele estendeu por 3 anos? Ele estendeu por Enfim, 3 anos, pelo que eu me lembro. 5 anos de contrato garantido, o Gui tem assistência para toda a sua família, assistência vitalícia. Os contratos da NBA funcionam assim. Por isso, tantos caras que não têm minutos na NBA tentam conseguir um contrato, mesmo com poucos minutos, porque aí você tem plano de saúde pra você e pra sua família pro resto da vida, entendeu? A É, NBA vai cuidar dos seus. E é muito importante isso, o cara conseguir sentar o burrinho na sombra. exatamente. Falando em comentários de outras pessoas, alguns comentários foram feitos em postagens minhas durante essa semana e mensagens me foram enviadas. Eu queria comentar sobre eles, com assuntos interessantes, não é treta não. Mas uma pessoa reviveu a discussão sobre Allen Iverson e James Harden. E cada vez mais eu olho para o presente, observo o passado e vislumbro o futuro pensando, existe sim uma comparação a ser feita entre esses dois jogadores. Eu me reservaria a dizer que não a farei agora. Não estou Ok. pronto para isso. Mas que essa comparação será feita. Uma pergunta que chegou pela DM, Davi. Hum, Se não existissem. Isso é muito louco, tá? Porque caso com o que a gente conversou aqui hoje. Se não existissem os 5 melhores jogadores da NBA pra vocês hoje,
qual time seria campeão dessa temporada? Moleque, os caras são gênios das perguntas, porra. Ah, Cleveland Cavaliers. É uma excelente resposta. Oh, você acha que os Cavs vão vencer os Celtics? Eu até tava confiante até o O Tatum. Tatum. Oh, mano, não. Eu preciso dos números. Preciso trazer os números. Tipo, O tava bem Tatum confiante. voltou. O Tatum voltou e em 2 jogos ele teve média de 27 minutos. Já não faz sentido. O cara voltar da lesão de Aquiles e jogar 27 minutos por jogo. Tudo bem, eu relevo. A Às vezes comissão ele só tá antidoping. trotando em quadra. A comissão antidoping da NBA precisaria fazer algo a respeito? Com certeza. Isso não é possível que esse cara rompeu o Aquiles. Não é possível. 17,5 pontos. Cadê? Eu tinha visto o volume de arremesso. 16 arremessos por partida. Os Celtics estão dispostos a fazer esse cara voltar pros playoffs mesmo. Sim. Vai, filhão, pega tempo de quadra aí, porque a gente vai rodar com você nos playoffs. Isso é Cara, assustador pra mim, mano, porque não só 17 pontos, mas 7,5 rebotes e 4,5 assistências. É. Pra um cara que rompeu o Aquiles ontem. Mano, pergunta sincera. Ele voltando a ser pelo menos o que ele era antes. Porque nada me diz que ele não possa voltar. Sim. Não, se ele voltou à quadra em tão pouco tempo. Exatamente. Como é que fica o cenário do top 5? O Tatum, ele vinha numa crescente, né? Mano, Porra. E... Caralho. Eu quer acho que deixar isso, quer deixar isso pro Massali e pro Davi do futuro? eu Lidar? acho que o Massali e o Davi do próximo programa, eles vão discutir qual seria o top 5 da NBA com Jason Tatum desempenhando no mesmo nível Então a que pauta está deixou feita. quando rompeu o Aquiles. Caramba. Caramba. O leste da temporada que vem vai ser muito interessante. Vai. Vai. Pois Ainda eu mais se acho o Yannis que... mudar de time e permanecer no leste. Quê? Ainda mais se o Yannis mudar de time e permanecer no leste. Não, o Giannis tem que ficar no leste. Se ele mudar pra algum time do oeste, os Bucks não vão querer trocar ele pro leste, mas se ele é Giannis Antetokounmpo, né, ele tem que fazer o bagulho acontecer. É. A outra pergunta, Davi, que chegou pela DM, foi uma sugestão nos dizendo o seguinte: façam uma premiação de piores do ano. Um MVP ao contrário. Um pior defensor da temporada. Já tem. Um pior Já tem defensor da também. temporada. Um pior sexto homem. O cara que entra em quadra e fala... "Meh", tá ligado? Cara, tá merda. O pior calouro do ano. E eu achei isso genial. Mano, isso é genial mesmo. Esse cara... Eu falei, mano, você é um gênio. Gênio. Quer ser diretor do programa? Tá ligado? E faremos. A gente vai estruturar isso e fazer na próxima temporada. Porra, mano. A gente pode Legal, fazer um First Team Bad Defense. Caraca, isso é bom demais. Tá ligado? Mano, eu vou viver o melhor tempo da minha vida fazendo isso. Vai ser incrível. Eu não lembro o nome do cara, mas essa semana minhas DMs foram incríveis. E a outra DM foi um questionamento. Que era, mano, se vocês tivessem um investimento de... Quanto, cara? Acho que 300 mil ou 500 mil reais. $500 mil. O que vocês fariam pra elevar o nível? Tipo assim, onde vocês investiriam esse dinheiro? Pra levar o nosso nível de vida? Não, o nível da produção do conteúdo. A produção de conteúdo? É. Caraca. De forma que dê retorno. Eu fiquei pensando muito, mano. E eu cheguei a uma conclusão. Eu abriria uma empresa. Aí eu teria 1 ou 2 rostos da empresa. Sim. Seríamos eu e você. Só que a gente contrataria, tipo, 20 pessoas por, sei lá, R$1.500 por mês. E faria elas ficarem disponíveis 7 dias na semana. Sem contrato, sem registro. Sim. E aí, se as pessoas estivessem satisfeitas, a gente mandaria elas embora e diriam que elas não quiseram aproveitar a oportunidade.
E a gente teria uma cultura empresarial horrível. Todo mundo que saísse da nossa empresa ia falar muito mal da gente. Eu sei que E você a tá gente não conseguiria fazer mais dinheiro apesar desse grande investimento. eu, Foi eu essa a sei que você tá conclusão. falando. Foi Eu essa a sei que você conclusão tá. que eu cheguei. Acho que Eu sei. eu faria isso. Eu faria exatamente isso, mano. R$500 mil na mão hoje é isso. Enfim, essa DM realmente chegou pra mim. E eu realmente pensei sobre isso. Você acredita, cara? Pareceu armado, mas realmente essa DM chegou pra mim. Eu posto o print depois. Eu faria exatamente isso, porque aparentemente é isso que dá certo. É isso aí. É o que dá Que certo mesmo. grande programa tivemos hoje, como sempre. Caraca, hoje foi muito bom. E detalhe, Fantástico. sem pauta. Sem pauta, é o que eu falei. Toda vez que a gente vem para esse programa sem pauta, a gente tem um dos melhores programas da época. Galera, vocês acham que JP, Kant, sei lá quem, Big Mike, eles são reis dos freestyle? Aqui, Mano, não existe. César não é ninguém. né, pô, Emicida no auge, freestyle é aqui, mano, tá ligado? Joga a gente num programinha com pauta. Puta que pariu. Alô, Femedeiros, me chama. Me chama pro Central, joga uma pauta na minha mão. A gente faz história, pô. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. O The Playoffs, ei. Só aí, tem ó, brother, chama zero o convites? Que rapaz. isso? Realmente, né? Zero Realmente. convite? Que isso? Tem uma chamadinha de vídeo. Nada. O melhor podcast de basquete do mundo não vale nada pra vocês, é isso. Caralho, o Não maluco vai vale sair nada. tretado. Vai sair tretado com Geraldo aqui hoje. Lembrando que eu amo as pessoas que eu citei aqui. É isso. Eu acho que acabou o programa, hein? Você quer falar sobre alguma coisa que você tá consumindo, lendo, fazendo? Começou aula de karatê, sei lá? É, eu participei, eu tive a oportunidade de ser corner de um competidor de boxe. Eu não lutei, Caralho. mas eu ajudei no treinamento dele. E aí eu fui corner, foi bem legal, foi um ambiente bem hostil. No quesito, tipo assim, a luta tava acontecendo, mano, muita gente em volta. E, cara, o macaco dentro de mim fica maluco, mano. Muito Não tem bom. como. O Neandertal. Nossa, isso, cara. Nossa, bom demais. Eu falei por E você Neandertal hoje, porque o programa passado você sofreu um pouquinho pra eu, falar eu não vou falar Neandertal. essa palavra mais na minha vida. Não vou falar mais. Ai, velho. E aí foi isso. E aí, semana que vem tem Oscar. Vou ver o Oscar no cinema. A convite da minha consagrada que produz conteúdo sobre cinema. E a Maravilha. gente vai lá produzir conteúdo, assistir com a galera, então vai ser bem legal. Boa. Eu tô na fase livros, né? Nossa, sim. Legal. Eu Eu vi. falei pra um brother, eu falei, mano, tô lendo um livro, velho, bagulho castiga. Ele falou, cacete, vou te dar um minigame, mano. Eu falei, que isso? Porque eu só falo de livro com o cara agora, o maluco ficou saturadão, velho. Caraca. Mas eu terminei de ler O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. My friend. Não dá não, porra. Não dá não. Só não dá. Doeu. Puta, eu tô numa sequência de livros, mano. Eu li Torto Arado, que é, Puta, velho. Itamar Vieira Júnior. Se eu acho ele na rua, desço um mata-leão nele, vai fazer chorar, cuzão. Aí ele Metamorfose, do Franz Kafka. Esse eu já li. Esquece. Esse é Ninguém te ama embaçado. se você for um baratão, um besouro rola bosta. Esqueça. E aí eu terminei agora, na sequência, né, o Avesso da Pele. E, pra emendar a tristeza nesse combo de desgraça, eu comecei a ler hoje o 100 Anos de Solidão. Vou falar um bagulho. Ih, mano, porra, fui ver quantas páginas tinha um livro e levei um spoiler do final do livro. É de fuder. Ah, não, aí você brincou também, né? Nossa, mano, fui jumento, fui E burro, mano. foi, mas desculpa, mas aí. É complicado. A vida é complicada quando você não pensa direito. Pô, é tipo Moleque, você lê a o Bíblia e no bagulho. final descobrir que Jesus morre, tá ligado? Mas, mano, o livro, eu falei assim, achei que fosse ser um livro mais talagão, assim, mais calhamaço de livro mesmo. Não é tanto. Cadê ele? Tá aqui? Não tá. Só que aí eu abri o livro pra ler, mano, fonte 6, filho. Pega a lupa. Aí eu falei, cacete, quantas páginas tem essa porra nessa fonte aqui? Na fonte normal era papo de 700 páginas. E tem acho que 390, quase 400 páginas. Caraca, velho. E aí eu vi o final.
É bom que você já vai se preparando, né? Você vai lendo, já fica tipo... Enfim. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Este foi o podcast do Massalha. Eu sou o Massalha, seu host, apresentador, mediador desse choque de cultura esportivo de baixo custo. Até a próxima, pessoal! O cara, cada vez menos. Daqui a pouco eu vou falar até a próxima, você só vai sair da cadeira. Não vai nem se despedir da rapaziada.